Olá, muito boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio, o oitavo de A Conversa sobre Comunicação. Eu chamo-me Norberto Amaral e sou formador e consultor de comunicação. Eu ajudo pessoas, ajudo empresas, instituições em geral a vender os seus produtos, a vender as suas ideias, os seus conceitos, a pedir financiamento, por exemplo, para startups, fazendo com que as pessoas consigam estar em palco da melhor forma possível e consigam apresentar-se bem e apresentar bem as suas ideias e da forma mais persuasiva possível. Além de consultor e além de formador, eu sou ainda organizador do TEDx Porto, sou Toastmaster e também o autor do livro A Comunicação, está, Impacto, ou Comunicar em Público. É um livro que nem de propósito surgiu há exatamente há um ano, faz hoje um ano, dia 18 de junho de 2019, em que editei neste livro, juntei neste livro todos aqueles conselhos que eu normalmente dou nas minhas formações, para que as pessoas possam levar isto para casa e, por si próprias, aprender a comunicar bem, porque o que interessa, de facto, é isso. E hoje trago aqui, para todos nós, a Ana Guelzer. A Ana é organizadora do TEDx Lançador, no Brasil, no Rio Grande do Sul, mais propriamente em Porto Alegre. Portanto, estão a ver TEDx Porto, Porto Alegre. E ela tem a licença do TEDx Lançador desde 2010 e é também, deixa-me aqui ver, formada em publicidade e propaganda. Tem mais de 20 anos de experiência em comunicação. E a sua história foi completamente mudada desde que entrou no TED. Nós conhecemos já há 8 anos e uns meses, quando estivemos juntos num evento do TED, o TED Active, em 2012. Foi um evento que transformou as nossas vidas, ou seja, pelo menos transformou a minha. Ana, muito boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui e essa ligação mesmo, Brasil e Portugal. É muito importante cada vez mais, não é? Olha, muito obrigado por teres aceitado este convite. É com imenso prazer e uma grande honra poder ter-te aqui comigo e podemos estar aqui a falar uma hora. E vamos hoje, meus caros, falar sobre TED Talks. Talks em eventos TED e eventos TEDx e em que é que elas são diferentes e em que é que elas podem ser úteis e o que é que nós podemos aprender deste formato de TED Talks para as nossas apresentações do dia-a-dia. Mas já lá vamos. Antes de mais, eu queria só deixar aqui uma mensagem que era, para todos vocês que estão a seguir em direto no Facebook, podem deixar comentários, podem deixar perguntas para a Ana ou para mim, e nós, durante esta conversa, vamos abordar essas perguntas, pelo menos aquelas que estiverem no momento certo, nós vamos certamente fazer isso. Contamos é convosco, está bem? Quem estiver a ver também este vídeo no YouTube, que é onde vamos colocar este vídeo a seguir a ele ter sido feito, obrigado por estarem a ver também. Lembrem sempre, ponham aí um like, ponham aí um subscrevo aí no YouTube para poderem ver vídeos neste canal, porque há vídeos muito interessantes, além deste que já é o oitavo, e haverá, espero eu, vídeos também no futuro muito interessantes igualmente. Ana, vamos então à nossa conversa. Olha, antes de mais é assim, é engraçado porque nós já não falamos em direto há anos, mas eu acho que se nós tivéssemos mais tempo ainda, mais temas tínhamos para falar. Não falta coisas que nós temos em comum, mas há esta de organizarmos eventos TEDx, que tenho a certeza que ocupa tanto a tua vida como ocupa a minha, e de uma forma positiva, não estou a queixar-me de todo. Acho que não farás o mesmo. E eu queria colocar-te aqui uma questão que é o seguinte. A primeira pergunta que eu queria colocar, que nós queria falar um pouco contigo, é exatamente o que é isto de uma TED Talk ou de uma talk num evento TEDx? O que é para ti as grandes características de uma TED Talk? Bom, para mim, complementando também, eu também, a mesma coisa que tu faz em Portugal, eu faço aqui no Brasil, né? Eu também ajudo pessoas em empresas e profissionais liberais também a apresentarem os seus conteúdos, né? Mas para mim, assim, o que eu acho muito bacana desse modelo é a gente conseguir passar uma ideia ou um conceito ou uma visão em um tempo curto. Uhum. E eu me lembro que quando eu comecei, muita gente falava, mas isso é super superficial, isso não está certo, é meio que emburrecedor, né? Uhum. E eu acho que é justamente o contrário, porque a gente, quando está orientando os palestrantes a fazerem seus conteúdos, né, a gente ensina eles a terem um começo, um
um desenvolvimento e um final, e conduzirem as pessoas a entenderem aquilo que eles estão propondo, né? Ou aquela ideia. E isso depois serve, mesmo para mim, assim, já teve vários assuntos que eu vi uma TED Talk, uma TEDx Talk, e depois eu fui pesquisar mais sobre o assunto, né? Então, para mim, assim, ele é realmente aquilo que incita a conhecer mais sobre determinado assunto, essa clareza que tem, né? Eu gosto muito daquilo que a gente olha o título de uma TED Talk ou de uma TEDx Talk e a gente sabe exatamente o que vai encontrar ali dentro. Então, para mim é isso, né? A clareza, o objetivo e o impacto que isso gera depois, né? É mesmo, eu sinto mesmo, eu também já tive alguns potenciais oradores, outros que vieram ser mesmo oradores, outras pessoas com quem falo, e inicialmente também havia essa ideia, 18 minutos, como é que é possível passar informação em 18 minutos? Os temas, o mundo é complexo, há muita informação para passar. E depois esquecem-se que é a simplicidade que faz com que as pessoas consigam compreender estes assuntos, que tipicamente são de facto complexos. Mas se houver um esforço por parte do orador ou da oradora em tornar as coisas mais simples, primeiro, atrai mais pessoas, segundo, faz com que as pessoas retenham mais informação, porque o foco já não é no conteúdo de passar o máximo de informação possível. O foco passa em fazer com que o público consiga compreender da forma melhor possível aquilo que está a ser dito, não é? Sim, eu costumo falar para as pessoas que eu estou treinando, ajudando, que é como se uma criança, né? Eu sempre pergunto, tu tem filho? Ah, se eles me dizem que tem filho, eu pergunto a idade, então tá. Se o teu filho de 8 anos entender o que tu está falando, então é perfeito, porque todo mundo vai entender. Então, porque às vezes, né, tem muitos palestrantes que quando chegam em mim estão com aquela coisa, é a linguagem acadêmica, eu tenho uma linguagem muito acadêmica, eu não sei fazer de outra forma. Digo, sabe sim, é só querer, né? Então vai muito de perguntar, quando falam conceitos completamente acadêmicos, né, ou palavras que eu digo que tem que sair correndo e buscar um dicionário, me diz o que exatamente tu quis dizer com isso. Tá, e aí, então, a gente coloca isso para dentro do texto, né? E eu acho isso muito bacana, quer dizer, a gente aqui tem uma plateia que vai dos 16, 17 anos até os 80 no TEDx Lançador, né? Tal e qual. No TEDx Porto é exatamente o mesmo, é uma gama de idades enorme. Então, as pessoas têm que entender, têm que ser capazes de entender o que o outro está ali falando, né? Eu gosto, sou muito fã. Eu tenho um exemplo muito engraçado com isso. Eu, durante vários anos, andei a tentar convencer o meu filho a ir ver o TEDx Porto, a estar presente, e só no ano passado, em abril de 2019, é que ele veio pela primeira vez. Ele é um rapaz, como todos os rapazes, gosta de jogar jogos no computador, gosta das aulas, mas gosta muito, acima de tudo, de brincar. E eu achei muita piada o facto de ele me ter dito algo, aliás, não foi piada, na verdade, fiquei chocado, que ele veio ao evento, ele adorou, disse que gostou muito, houve momentos que ele ficou mesmo assim, uau, espetacular, mas houve uma coisa, uma epifania que ele me fez ter, que foi, que ele disse que a maior parte dos oradores que tinham um problema porque ele não compreendia o que os oradores estavam a tentar dizer. Ou seja, pelo facto das talks serem mais complexas, pelo facto de terem precisamente esse vocabulário, e apesar do nosso esforço, ele dizia, eu não compreendia estes. E normalmente aqueles que ele não compreendia eram os oradores em português, ou portugueses. Porquê? Porque lá está, nós temos aquela ideia de que eles têm que ter não somos nós, aliás, os oradores têm a ideia que têm que ter uma mensagem mais complexa, porque assim se tornam mais válidos, mais interessantes para o público. E depois ele disse tivemos 3 ou 4 oradores que falavam em inglês e que houve tradução simultânea, ele diz que quase mesmo sem tradução ele percebeu melhor os oradores de origem inglesa ou origem norte-americana do que os de português, porque estavam habituados. Nós tivemos lá o Dan Ariely, tivemos lá o Modern Surf, que já fizeram vários TED Talks, nós tivemos lá o Zach Ibrahim, o filho do terrorista, que já deves conhecer, 2014, do TED 2014, que foram absolutamente incríveis. E os portugueses também. Tivemos lá o Marcos Piangers, ok?
Portanto, ele adorou o Marcos, passou-se mesmo. Mas o que ele diz mesmo é, ele conseguiu compreender melhor aqueles oradores que estavam muito habituados a estar em palco, porque apostam sempre em linguagem simples, do que os oradores que apostam em linguagem mais complexa. E não só a linguagem, a própria estrutura, a forma como organizar o evento. Sim. E desde então eu digo a todos os oradores, meus caros, vocês têm um desafio, claro que isto na brincadeira, não é? Vocês têm um desafio, o meu filho tem que vos compreender. Mas funciona como exercício isso. É mesmo. Né? De pensar que, né, eu digo, olha, se tu vai usar uma palavra, uma terminologia difícil, e tem que entender que tem muita gente que não vai saber o significado. Então, ou tu diz o significado, né? Olha, é isso aqui que quer dizer isso, porque, ok, né? Porque se tu fala e está contando que a pessoa depois vai ir num dicionário ou no Google para buscar, ou se ela na hora resolve buscar no Google, tu perdeu ela, né? Completamente. Então, não tem como isso, né? E, tipo, esse modelo também que a gente faz nos nossos eventos é o modelo, claro que com adaptações, que eu faço, por exemplo, em empresa. Então, eu já atendi muita empresa de tecnologia, e sempre daí vem, é assim que se fala. Uhum. Não, mas não é assim que se fala, porque eu tenho falar um pouco sobre isso. Né? Isso é um tema muito vasto. Tem que traduzir isso, né? É mesmo. Diz-me uma coisa, como é que tu achas que nós podemos aproveitar este modelo de TED Talks para as empresas, para instituições e para os tais profissionais liberais de quem estavas a falar? Muito. Sempre. Porque tem muitos eventos também, né? Uhum. Mesmo sendo área de tecnologia, quando tu tem que contar sobre o desenvolvimento de um produto ou de um sistema, né, ou de um aplicativo que tu fez, tu tá falando com pessoas, né? Totalmente. Então, tu tem que me explicar, porque eu sempre digo, olha, não entendo nada de linguagem, mas me diz por que tu usou essa e não outra. Uhum. Né? Por que eu preciso entender por que tu está fazendo isso? Uhum. Porque assim todo mundo vai poder entender, né? Em algumas empresas eu dizia, tem a pessoa que está na recepção da empresa, ela precisa entender o que a empresa faz. Uhum. Então, se a gente não traduzir tecnologia, que é o que a gente faz em última instância também no TEDx, as pessoas não vão entender e isso vai ser inacessível, né? Exatamente. Ou em outras empresas também contar histórias e sempre pegar a questão emocional, né? Isso é uma coisa, sabe? Sempre tem. Para mim, sempre tem que passar, mesmo numa apresentação comercial, tem que achar uma conexão emocional. Alguma coisa. Principalmente numa apresentação comercial, isso é fundamental. E quem diz isso dizem tudo o resto. Eu lembro-me que eu trabalhei também numa grande empresa em Portugal em que as pessoas eram ensinadas a fazer apresentações de uma certa forma, todas muito bem estruturadas, bem argumentadas, persuasivas, mas eu reparava sempre que as pessoas que conseguiam fazer boas apresentações e levar os seus projetos avante, ou seja, porque no fundo todos os projetos tinham que ser propostos, todos tinham que ser bem estruturados, mas era o momento da apresentação que fazia com que eles de facto avançassem e faziam com que conseguissem ter a aprovação da Comissão Executiva ou Conselho de Administração, o que nós chamávamos na altura. E de facto é preciso essa ponte emocional com as pessoas é absolutamente fundamental. Nós não vamos lá só com factos, ou só com números, ou com argumentos que sejam completamente analíticos. Nós precisamos de facto de, muitas vezes, a grande maioria das vezes, de fazer essa ligação com o coração das pessoas. Porque senão nós não conseguimos depois convencer, não há outra forma, pelo menos que eu conheça, porque conseguimos às vezes fazer só pode ser componente emocional, mas a probabilidade de êxito é muito baixa mesmo. Olha, antes de continuar, deixa-me só aqui dizer olá à Bernice e à Luciana, que devem ser tuas conhecidas, e à Fernanda, que é muito conhecida. Estou aqui a dizer olá, e nós, como não temos forma de escrever aí no comentário, não é fácil de escrever enquanto estamos aqui a falar e olhar para a câmara, mas não queríamos deixar de vos dizer olá. E também aqui ao David Teixeira, que concorda,
diz ele aqui, acho que isso acontece muito connosco os portugueses, nós adoramos falar difícil, vejamos os nossos políticos, eles não falam de uma forma simples. Em Portugal é tudo excelentíssimo senhor doutor, e logo aí se vê que queremos falar difícil. Ana, este problema também acontece no Brasil, ou é só como o David Teixeira que diz que é só em Portugal? Não, eu acho que há um uso da linguagem e ela gera distanciamento, né? No momento em que, usar uma linguagem culta e conceitos, mas às vezes ser simples não quer dizer, né? Eu sempre digo, é simples, não é simplório. Isso mesmo. E tem uma grande diferença aí. Né? Há outra coisa importante também, que é a componente do humor, ou de nós estarmos mais relaxados de uma forma emocional perante o nosso público, também conta bastante, porque se nós formos fazer uma apresentação que nos parece a nós séria, na verdade aquilo que acontece é que para quem nos está a ouvir, nós não parecemos sérios, parecemos sisudos, carregados, preocupados, demasiado focados, e se eu disse alguma coisa mal, ou então preocupados que eu disse uma informação científica, eu esqueci-me de dizer a fonte do nome das pessoas que estiveram envolvidas e o jornal e o ano e a página em que jornal é que apareceu aquela informação. Isto não tem lugar numa apresentação normal, não é? Então nós tentamos descolar as pessoas, como há pouco disseste, da componente académica, que não deixa de ser importante, mas é importante para chegar ali, naquele momento é diferente. Exato. Né? Ou ela é importante no meio acadêmico, né? Ou ela é importante quando eu tenho tempo de ensinar as pessoas. Mas no modelo de TED Talk, de TEDx Talk, a gente não tem isso, né? A gente não consegue, não tem esse tempo. É mesmo. Então, a gente tem que traduzir a informação da melhor forma possível, né? E é bem isso, né? Traduzir aquilo que, né? Me diz, o que tu quis dizer com isso? E aí vai lá, né? Me dá um exemplo. É isso. Bom, então pega tudo isso que tu me contou agora e põe para dentro do teu texto, e tira aquele resto lá, né? Mas ter isso, né? Assim. Olha, e diz uma coisa, antes que algumas pessoas podem estar a ouvir-nos e nós próprios não estarmos a ser muito claros nesta parte da comunicação, nós temos uma coisa que é o TED, um evento internacional que tem lugar uma vez por ano, agora, atualmente, em Vancouver. Bem, este ano está um bocadinho diferente. E agora online também. Agora online também. E também há outros eventos organizados também pelo TED, mas não são o TED, por exemplo, o TED Global, o TED Women. E também há estes outros eventos TEDx, estamos a falar de mais de 5.000 a nível mundial todos os anos, espalhados desde a Antártida até a Groenlândia, até a Islândia, desde o Everest até Porto Alegre, desde alguns no Arizona até ao coração da África, desde prisões, desde escolas, em todo lado. E eu queria aqui explicar uma coisa também, eu queria que chegássemos os dois a esta conclusão também, que é se existe alguma diferença entre TED Talks e Talks no TEDx, ou se é exatamente o mesmo, e se houver alguma diferença, que diferenças é que são? O que é que tu achas? Tu na tua experiência, notas alguma diferença? Não tem diferença, sabe? Eu acho que tem talks de TEDx que são no mesmo nível ou superiores ao mesmo assunto que foi tratado pelo TED, né? Ou não. Mas, assim, eu acho que é inegável que eles têm uma condição técnica muito melhor que a nossa. Assim. São raros os TEDx que conseguem ter aquele nível de filmagem, de qualidade de vídeo, de som, de edição. Eu me lembro que quando eu vi aqui no TED Global Rio, lembra? Aquela parafernália toda. Não sei se... eu falando aqui, eu estava agora há pouco pensando... saí do vídeo, desculpa. Que eu devo estar falando algumas palavras que não tem em português de Portugal, não? Arrisca, diz na mesma, nós entendemos a maior parte. Tá bom. Mas quando eu vi todos aqueles equipamentos, né, e o Bruno Giunisani ali editando simultaneamente, né? Isso. Porque tinha uma transmissão, eu fiquei impressionada com aquilo, né? Totalmente. Porque quando eu fui no TED Active, a gente só foi visitar o TED, lembra? Backstage, não é? A gente não vê, não tem ideia, né? E ali, como estava tudo na nossa frente, né? Sim.
e outras vezes depois, eu acho que isso é inegável. Assim. Eles têm uma condição técnica, obviamente, muito melhor do que a gente. É incrível. Eu lembro que em 2014, eu fui outra vez ao TED Active, em Vancouver. Portanto, em 2012, quando nós nos encontramos, foi em Palm Beach. Não, Long Beach. Palm Springs. Sim, mas depois o TED em si tinha sido em Palm Beach. E então foi engraçado. A Long Beach, peço desculpa, estou sempre a confundir. Long Beach fica a sul de Los Angeles. Mas eu lembro que foi engraçado que em 2014, quando fomos ao backstage, também foi no domingo de manhã. Portanto, o evento ia começar no dia à noite, ou lá na segunda-feira, e nós fomos lá no domingo de manhã, também durante os ensaios. Também estivemos a ver alguns ensaios. E na altura, o Chris Anderson estava sozinho na regi, que estava mesmo junto ao palco. Ou seja, tínhamos o palco e do lado esquerdo, de quem estava de frente para o palco, uma mesa enorme, e ele estava a comandar. E eu fiquei, uau, isto é espetacular. E estava sozinho. Não havia ali mais nenhum técnico. Era ele quem estava sentado à frente da regi, com aqueles botões todos, assim, uma mesa enorme. E eu sentei-me à frente dele, assim, embevecido, quase apaixonado, assim, a olhar para ele. E depois falámos um bocadinho e tal, mas pronto, isso é outra história. Mas foi engraçado que no fundo, o líder, o curador, a pessoa que ajuda, no fundo, a criar todo o programa, e é a pessoa simultaneamente que está ali por trás a responsabilizar-se pela qualidade do som, da imagem, do enquadramento, de tudo. Mas, claro, isto era durante os ensaios. Não sei, não era ele provavelmente que fazia isto durante o dia mesmo. Sim. Com certeza. Mas era um bom exemplo. Mas é bacana, né? É mesmo. Eu acho. Eu também sou dessa opinião, que, na verdade, não existe uma diferença entre talks num TEDx ou num TED. Eu acho que, em termos de performance, em termos de qualidade de ideia, nós vemos muitas ideias fantásticas a sair do TED e vemos também muitas ideias maravilhosas a sair dos nossos eventos TEDx. Do teu, do meu e de muitos outros. E nós, tenho a certeza, que se nos perguntassem assim, Ana, Norberto, arranja-nos uma lista de 10, 20 pessoas para fazermos um painel um dia todo num evento TED, era logo. Nós nem parávamos e fazíamos uma pausa, não era? Sim. Diz-me assim esses dias eu mandei uma lista para eles. Sim, eu também já tentei fazer isso, mas, aliás, já fiz, mas depois a questão é outra, não é? Se depois eles aproveitam ou não. É mais difícil. Mas diz, na tua experiência, dá-me assim 1 ou 2 momentos que tenham sido mesmo fulcrais, mesmo que tenham chegado ao fundo do coração para ti. Do TED ou... Para ti, não, do TED Lançador, do TEDx Lançador. É difícil. Podes dar mais, se quiser. Escolher falas, assim. A gente teve um evento muito importante no ano passado, né? Que a gente falou muito sobre silenciamento das pessoas negras, sobre racismo estrutural. Foram toques muito importantes, assim. Né, sobre um projeto que tem numa escola pública aqui de Porto Alegre, que é super bacana, né? E essas são as histórias do TEDx, fugindo um pouco da tua pergunta, mas que a mim me movem tão mais do que as talks em si, né? Que são as conexões que acontecem no nosso evento, né? Jorge, enchi meu olho de lágrimas. Eu me emociono mesmo. Esse pessoal, os afroativos, são, né? E a professora deles veio falar comigo no ano retrasado, porque um influencer negro vinha falar no TEDx Lançador. E eles queriam muito conhecer. E a gente sempre reserva uma parte dos ingressos para uma outra escola, né? E aí, venho, né? E apresentei para eles. E no fim, chamei eles no palco para tirar uma foto oficial, porque eu disse o sonho deles era tirar uma foto com o Spartacus. Se eu não fizesse isso, né? Como eu digo, quebrar o protocolo do TEDx, assim, que é raríssimo de eu quebrar, eles não vão ter essa foto da forma como ela tem que ser tirada. Então, eu chamei eles no palco, todos. Chamei o palestrante no palco, tiramos a foto com eles. Eles amaram o evento. E eu digo que um dos maiores elogios que eu fiquei sabendo depois veio de uma menina que estava nesse grupo, que foi muito querida. Tu imagina adolescentes, né? Num evento como o TEDx.
E aquela bagunça no coffee, daqui a pouco ela veio, se desprendeu do grupo, isso já é uma coragem, né? E veio, eu queria te pedir 2 coisas, né? Eu disse, o que é? Eu disse, eu queria levar uma flor, porque eu sempre ponho flores por todo o TEDx Lançador, é obrigatório ter flores. E aí eu, claro, pode levar. E aí a outra, eu queria te dar um abraço. E aí depois ela falou para a professora que ela queria morar no TEDx Lançador. Sabe? Incrível, né? Isso é lindo. Isso para mim é tudo, assim. E essas conexões são muito legais, assim. Então, sabe, é muito mais do que as falas em si, né? São os processos também das falas, tipo, tem umas histórias que eu gosto muito de contar. Uma é a do Tiago, né? Eu chamei o Tiago para falar sobre empreendedorismo com propósito num dos nossos eventos. E ele me pediu para falar sobre preconceito contra LGBTs. E eu, tudo bem, vamos lá. E o processo todo de fazer a fala dele foi muito intenso e muito complicado, ao ponto da gente quase brigar, né? Ele conta essa história e eu também. A gente quase brigou de verdade, assim. Mas ele conseguiu entender e conseguiu transformar tudo que ele estava sentindo e fez uma toque linda no evento. Que ele disse que para ele aquilo foi uma transformação, né? Isso a gente ouve muito dos palestrantes, né? Mas é um trabalho de escuta, né? O nosso trabalho é um trabalho de escuta, né? É incansável, né? Muito mais do que falar, é escutar e orientar. É isso, né? E a outra é do AVE. Eu conto essas histórias, aliás, na TEDx Talk que eu dei no TEDx Passo Fundo, sobre a importância das histórias, né, de se contar histórias. O AVE é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. E eu chamei ele para falar sobre o silêncio, sobre a escuta. Porque eu vi que ele estava pesquisando sobre a escuta, e a gente tinha feito um evento no ano anterior que falava muito de empatia, e quando terminou o evento eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Tem alguma coisa errada aí, porque a empatia não acontece num passe de mágica, ela pressupõe uma escuta, e não tem ninguém falando sobre escuta. E aí eu fui atrás, achei através de um outro organizador de TEDx que estava num fórum, e aí publicou a pesquisa dele. E aí eu fui atrás, falei com ele, convidei ele para vir, e a gente passou 6 meses, acho que foi a preparação mais longa que eu já tive, preparando a fala dele. E é tipo umas 2 semanas antes do evento, eu disse para ele, tá tudo errado. Não tá certo isso, né? Eu me lembro direitinho, foi num sábado de manhã, eu chamei ele, fala comigo agora, olha só. E ele, mas o que foi, Ana? Eu digo, eu acho que eu descobri o que está acontecendo, porque ele também estava incomodado. Eu digo, todas as vezes que tu fala comigo, tu diz assim, tá tudo aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui. E não tá aqui, e tem que vir daqui, né? É mesmo. E aí ele disse, sabe que ontem eu apresentei a minha fala, porque eu dizia para ele, vai apresentando para os teus alunos. E um aluno me disse a mesma coisa, que estava achando que eu não... E aí ele mudou completamente nessas 2 semanas, né? E é possível, e consegue-se fazer isso. A fala dele, e fez uma fala super bacana sobre a importância da escuta, né? Nós tivemos alguns casos também engraçados, assim. Houve um caso de um orador nosso que é um médico voluntário da Associação Médica Internacional, destas Médicos Sem Fronteiras, ou da AMI, acho que é a AMI, não são os Médicos Sem Fronteiras. Mas ele costuma passar muitos meses de cada ano fora. Ele é o Gustavo,
o Gustavo Carona, e ele esteve connosco pouco tempo antes do evento, é que ele conseguiu estar connosco porque tinha estado em viagem. Aliás, não é viagem, ele tinha estado mesmo em campanha, em teatro de guerra. E quando nós finalmente estivemos com ele veio contar-nos algumas histórias, mas ele estava tão preocupado em proteger as identidades das pessoas, a proteger algumas das histórias que ele tinha para contar, que estava bastante mais contraído. E nós dissemos, ok, anda, senta-te aqui à nossa frente e imagina que estamos a beber uma cerveja, como é que tu contavas essa história? E de repente começámos a ver o Gustavo, que costuma falar destas histórias com os seus amigos, com os seus familiares, e mesmo assim não é com todos, porque algumas daquelas histórias são muito difíceis de contar, como podes imaginar, imagina que é um médico que trabalha em teatro de guerra, não é? E ele conseguiu transparecer ali uma humanidade completamente diferente. E de repente começámos a pôr nomes nas pessoas, caras, começámos a tornar essas pessoas mais vivas. E quando ele contou um número reduzido de histórias que lhe tinham acontecido, e que não eram historinhas, eram histórias que depois dali saía uma conclusão, saía algo verdadeiramente relevante para o público, o resultado foi incrível. O resultado foi que nós estávamos no início do dia, quando as pessoas estão ainda, mesmo no início, ainda não estão a aquecer, ele foi o segundo orador do dia e teve uma ovação de pé incrível, totalmente espontânea, as pessoas lágrimas nos olhos, houve uma ovação lindíssima, e ele que não estava à espera daquilo naquele momento ainda fica mais em lágrimas, ainda as coisas ainda ficam mais, e é engraçado como é que ele agora consegue mais facilmente também contar essas histórias. Ele entretanto já foi nosso orador num TEDx Salon em fevereiro, que deixou toda a gente de boca aberta, literalmente queixo caído, porque as histórias deles estão cada vez mais difíceis de processar, são histórias profundas e que, lá está, uma criança de 14 anos não ia compreender aquilo facilmente, mas que precisava de ser dito. E de vez em quando aquilo que eu vejo, a transformação que eu vejo é de facto nas pessoas que ouvem essas histórias, mas também vejo dos próprios oradores. Os próprios oradores, quando têm esta oportunidade, há ali uma catarse, há ali um momento, há uma epifania, há alguma coisa que se lhes acontece que mudam de vida. Deixa-me só dar mais um exemplo rápido. Nós tivemos o Joe Santos connosco há 5 anos. O Joe é de origem espanhola, mas casou-se com uma portuguesa do Porto. Eu também já a conhecia, porque tinha sido colega de trabalho dela na empresa onde eu tinha trabalhado no início dos anos 2000, e foi engraçado porque ela tinha uma menina com 7 anos na altura, que tinha autismo muito severo, muito profundo, e eles decidiram dedicar uma parte da sua vida, uma boa parte da sua vida, a comunicar com ela para tentar fazer com que ela conseguisse ser uma jovem funcional. E demorou muito tempo, já não sei exatamente quanto tempo, não consigo precisar, mas eu creio que foram meses, até a primeira vez em que ela olhou nos olhos deles, em que eles cruzaram os olhos. E esse momento, ele trazer isso para o palco do TEDx, foi assim um momento que deixou as pessoas todas uou! E depois, no final, ele repete a mesma frase 3 vezes e diz: o melhor que aconteceu na minha vida foi a doença da Cauí, foi o autismo da Cauí. E disse isto 3 vezes, com grande pausa, olhar olhos nos olhos das pessoas, e claro, novamente, ovação de pé. Eu não meço as coisas pelas ovações, mas foi uma coincidência agora falar desta segunda vez das ovações. Mas há uma coisa que o Joe me disse depois, foi, enquanto ele esteve ali no palco, e nós instruímos todos os oradores, vocês têm uma ovação, enquanto as pessoas estiverem a bater palmas, ficam no palco. Aproveitem, esse é o vosso momento. Não fujam, porque as pessoas até podem querer estar... Tem que aproveitar, é aquele momento. Vocês trabalharam meses para chegar aqui, tem que aproveitar. E ele esteve ali, ele não sabia para qual é que se havia de virar, estávamos todos de pé, e ele disse-me mais tarde que foi naquele momento que ele decidiu mudar de vida. Ele era sócio-gerente de 6 empresas de serviços de internet, essas coisas todas, passou as empresas a outras pessoas, vendeu as suas participações, e neste momento, aliás, desde poucos meses depois dessa talk, ou seja, desde outubro ou setembro de 2015 até agora, ele dedica-se a 100% a esta NGO, esta Associação Sem Fins Lucrativos, chamada Vencer Autismo, e o trabalho dele é passar esta mensagem a dezenas de milhares de pessoas todos os anos em Portugal. É uma coisa assim mesmo descomunal. E foi tudo porque esta própria pessoa, já nem digo o público também, que muitas das pessoas do público vieram a trabalhar com ele conseguiu trazê-las, algumas delas para a sua equipe, inclusivamente, e continuamos também nós próprios juntos, não é? E o que eu reparo é, ele próprio mudou de vida, o próprio orador mudou de vida por causa disso. Isso é uma medida fantástica para mostrar que, se as pessoas às vezes nos perguntam como é que se faz uma TED Talk, o que é que nós fazemos, isso tudo claramente quando estamos a fazer uma TED Talk, é claramente pôr
a responsabilidade, aliás, não é responsabilidade, sim, sentirmos responsáveis por garantir que o público ouve bem a nossa mensagem, percebe bem a nossa mensagem. Mas depois é nós próprios abrimos o coração para fazer com que nós próprios possamos ser transformados pela nossa própria mensagem. Sim. Isso é uma coisa que eu tenho visto acontecer recorrentemente. Isto eu também imagino que deve acontecer também no TEDx Lançador, que haja oradores que mudam a forma de vida por causa daquele momento muito especial. Vários, eu tenho várias histórias disso. Isso mesmo. Consegues partilhar assim duas também? Mesmo, quer dizer, a minha história toda mudou. Também tua, claro. E a minha. Pelo TEDx, né? E pelo TED. Mas eu vejo, quer dizer, vi muita gente. Ontem mesmo eu estava contando uma, né? Que uma das nossas palestrantes, que a gente chamou para falar de novo no evento, me falou: tu não tem ideia do quão importante foi tu ter dito que eu era capaz de subir num palco e ter me ajudado. Aquilo transformou a minha vida de uma forma que tu não tem noção. Não é mesmo? E a gente também sabe de gente de palestrante que depois que pediu demissão, foi fazer outra coisa, trocou de profissão. Eu acho isso muito bacana. Que eu te digo que transcende as falas, né? Os vídeos gravados, né? Mas é realmente essas pessoas e as pessoas da plateia que acabaram se juntando a alguns palestrantes para fazer projetos, ou elas mesmas, né, vêm e dizem: olha, por causa de vocês eu fui fazer tal coisa. A gente tem uma cadeia de... Eu não gosto muito dessa coisa de impacto, mas assim, né? Porque a gente não administra a vida das outras pessoas. Não, de forma alguma. Mas a gente tem uma reação em cadeia em cada evento da gente. Eu acho que isso de todos os TEDx, né? Quando fazem esse trabalho de preparação de forma correta e intensa, que é muito importante. Eu acho que isso não é não é do meu evento ou do teu. É de quem faz isso, né? É de quem faz isso com seriedade. E aí é uma reação em cadeia, né? Porque essa pessoa, quando conta aquilo, ela se transforma e transforma o outro e, né? Às vezes resolve começar algum projeto. Eu acho muito bacana. E isso eu acho legal também no trabalho daí quando acontece em empresa. Né? Tipo, ano passado, um dos últimos trabalhos que eu fiz foram com pessoas que nunca tinham subido num palco, nunca tinha pensado sequer. Muito simples. E notaste a transformação das pessoas, não é? E acabam vendo que podem, que conseguem sim escrever a sua história, que conseguem sim subir num palco e conseguem emocionar as outras pessoas. Isso não tem preço, acho. É mesmo. Eu tenho um exemplo engraçado. Há uns anos, na altura eu era gestor de inovação e organizei um programa de sourcing de ideias. Procurávamos ideias dentro da empresa e depois havia uma seleção das 200 ou 300 ou 400 ideias que nos surgiam. Havia uma seleção de 12 pessoas com as suas ideias e nós dávamos ajuda a essas pessoas para poderem chegar ao palco, para poderem fazer uma apresentação. A apresentação era em formato tipo TED Talk, mas na verdade até era mais Ignite. Conheces o formato Ignite? 5 minutos, slides avançam automaticamente. É como o Pechakucha, aquele japonês. O Ignite é uma versão americana, são 20 slides, cada slide avança ao fim de 15 segundos. E aquilo que nós fizemos foi preparar algumas pessoas, algumas já tinham experiência, outras não tinham experiência absolutamente nenhuma de falar em palco. E nós pegámos essas pessoas, nós demos-lhes a formação necessária para fazer uns slides todos bonitos, para poderem ir a um palco e explicar a sua ideia. Quase todos estavam mortinhos de receio antes de subir ao palco, e quem era o público ainda por cima era a comissão executiva, portanto eram CEOs, eram administradores da empresa, e tipicamente 80 a 100 pessoas no público, e eles ali, como se fosse no TEDx, sozinhos.
E foi engraçado que alguns deles mudaram completamente. Aliás, houve uma pessoa, que eu recordo perfeitamente de uma colega nossa, que era caixa, ou seja, ela era uma menina da caixa de um supermercado, aliás, de uma loja de roupa do centro do país, do interior do país, e ela nunca tinha feito uma apresentação em público. Ela é uma pessoa que claramente, pronto, não tinha essa experiência, mas investiu completamente naquilo. E chegou ao fim, ainda estava a bater palmas, e o administrador da área daquela loja em que ela trabalhava, foi ter com ela, ainda soube o ruído das palmas, toda a gente a bater palmas, e disse, anda cá, e começou a segredar-lhe ao ouvido, e ela ofereceu-lhe um trabalho para ela trabalhar ali, em vez de ter numa loja, trabalhar nos serviços centrais. E nós ficámos, uou, isto é incrível. Ou seja, pela sua ideia, pela sua audácia, pela sua capacidade de ultrapassar, mas também lá está, pela capacidade de conseguir convencer as outras pessoas da sua ideia, porque é isso que nós, no fundo, queremos nas empresas e nas instituições, não é? Nós queremos que as pessoas consigam transformar através das suas ideias, no fundo é um bocado que a gente faz também através dos eventos TEDx. Há muito em comum, não é? Com certeza. É mesmo isso. Tu, quando fazes formação junto de empresas, instituições, como é que tu fazes? Fazes isto a forma individual, em grupos? Como é que é a tua abordagem? Eu faço individual. Uhum. Né? E sempre online. Ok. Então, quer dizer, agora, né, com essa questão da pandemia, que falaram, home office, trabalhar online, eu já faço essas coisas há anos. Já estava fazendo há muito tempo, né? Claro que é muito diferente, né? É muito mais exaustivo isso tudo, obviamente, né? E triste, mas eu sempre trabalho online há anos. Sim. E depois que eu comecei a fazer isso, né? Que foi em 2013. Aí, então, também é online, e aí, ok, quase sempre tem um evento, né? Então, tem um ensaio, daí presencial, e o acompanhamento da apresentação, né? Mas agora, essa semana eu fiz um, aí, então, como foi meio rápido, assim, até, a gente juntou todo mundo. E aí eu expliquei, eu não sei se tu já viu um canvas que eu fiz. Vi, tenho aqui guardado no meu computador. Ouro. Eu sabe, explico como é que é, peço para cada um contar o que está fazendo, né, o que vai precisar falar, e dou algumas dicas e ensino a usar a ferramenta, né? Daí depois eu fiz reuniões individuais, porque não tem como fazer essas reuniões com muita gente, eu não entendo. Eu agora, pela pandemia, como estava parada também de trabalho, eu acabei decidindo fazer um workshop, que era uma coisa que eu nunca, sabe, achava que eu não era capaz de fazer isso, né? Sei lá, às vezes a gente tem umas ideias malucas a respeito da gente. E aí também fiz com o grupo, a gente fez uma rodada todo mundo junto para explicar o Canvas e tudo mais, e agora eu estou fazendo as reuniões individuais com cada um. Então, cada um vai sair com uma palestra. Ou seja, há uma componente em comum a todos e depois há uma divergência e cada um vai ser ajudado. Isso. Okay. Muito interessante isso. É engraçado, eu tenho trabalhado principalmente em workshops por uma questão, acima de tudo, de custo para quem está, para os formandos, as pessoas que querem aprender. E eu já alguns casos em que ajudei especificamente uma pessoa, 2 ou 3, numa empresa a conseguir fazer, aliás, em várias empresas, a conseguir fazer essas apresentações. Ou seja, normalmente o foco é a formação em grupo, em workshops, e depois uma outra pessoa pode, digamos, sobressair para aprofundar isso. E é engraçado que, de facto, as pessoas, inicialmente, tanto num caso como no outro, inicialmente estão muito de pé atrás, ou seja, não estão completamente a acreditar que vão ser capazes de fazer aquilo. Mas depois fazem. E depois, quando fazem, é uma libertação, parece que há ali um jorro de adrenalina, não sei, de amor, não sei. Mas as pessoas sentem que finalmente conseguiram ultrapassar uma barreira que elas próprias se auto-impuseram. Não foi ninguém que lhes disse, tu não consegues. Não, é as pessoas é que já dentro, já vêm de ti com um não interno, não é? Tipo eu achava que não dava, sabe? Não era. Eu tinha uma coisa engraçada, quando eu comecei nesta área da comunicação,
eu sempre pensei que fazia boas apresentações. Em alguns casos, mesmo apesar de eu dizer a mim próprio, não havia nenhuma razão para estar nervoso, eu estava muito nervoso. E depois o resultado era que, como eu não conseguia estruturar bem a minha mensagem, isto já foi há uns bons anos, mas eu não conseguia estruturar bem, eu saía mesmo assim do palco a pensar, não, eu fiz um excelente trabalho, foi uma maravilha, foi incrível, Norberto, tu mandas nisto. Mas depois ficava aquém, não tinha resultado, não havia uma continuação. E, portanto, o que é que eu acabei por me aperceber? Não era assim tão bom, claramente. E então, eu entrei por uma coisa, não sei se já ouviste falar dos Toastmasters. Sim. Eu entrei já há quase 9 anos e tem sido uma coisa transformadora porque me ajuda não só a falar bem em palco, a apresentar bem o TEDx, como também a liderar a equipa, ajuda-me imenso, mas acima de tudo foi dizer-me, eu durante pelo menos um ano, eu estive a desconstruir a forma como eu comunicava e aquelas coisas que eu fazia, pus tudo de parte, não aproveitei nada. Literalmente estive a partir-me em pedaços para depois voltar a construir-me. E depois, a construção depois é muito fácil. Depois de ter as amarras largadas, de dizer, ok, já não faço mais isto, já não faço mais daquela forma, já não vou ser eu a focar nas minhas ideias e eu como pessoa, mas sim no público, as coisas mudam todas. Muda tudo completamente. Daí, a partir daí, é tudo muito mais fácil. Eu não sei como é que foi contigo, mas pelo menos comigo, foi depois desse ano em que foi de desconstrução, a construção foi rápida. Não. Ai, eu e o palco, a gente tem uma relação engraçada. Conta. Eu, assim como eu me emocionei falando do projeto, né? Sim. Quando subo em cima do palco, nossa, eu tenho sempre, quando eu estou apresentando o TEDx Lançador, as pessoas já sabem, tem alguém do meu lado. Às vezes essas pessoas têm que ler o que eu escrevi, porque eu começo a chorar. Claro. Ficas emocionada. Quando me chamam para dar a palestra, eu já aviso. Olha, eu não sou uma pessoa... Eu costumo ler o que eu escrevo, porque eu fico muito nervosa e porque eu me emociono, porque quase sempre me pedem para falar sobre o TEDx, sobre o que a gente faz. E isso me emociona muito, né? Mas é muito engraçado também que eu acabo vendo, as pessoas acabam chorando junto comigo, né? Uhum. E às vezes tinha gente que dizia, Ana, tu tem que parar com isso, tu tem que parar com isso. E aí a Lu, que é atriz e que nos ajuda, às vezes, a preparar também os palestrantes no dia anterior, ela me disse, Ana, se tu soubesse o que é para um ator chorar, não sabe? Deixa, é tu, né? Então, agora esse ano, quando o palco foi aqui, esse aqui, né? Quando a gente fez o Sobreviver agora em maio, fazer a abertura daquele evento para mim foi um tremendo desafio. Porque eu não tinha ninguém aqui comigo. Estavas sozinha, não é? Só a minha cachorra e o meu gato. Isso custa, claramente. Isso custa. Sabe? E nessa situação toda, e eu só pensava, se eu me emocionar e começar a chorar, o que eu vou fazer? Né? Nós costumamos dizer aos nossos oradores que eu me emocionei, né? Sim. Eu me emocionei, é claro, mas consegui fazer, né? Mas foi um tremendo desafio para mim. Imagino. Nós costumamos dizer aos nossos oradores, não provocas o choro, mas se vier o choro, chora. Deixa ir. Que é preciso ser genuíno e se tiveres que ter uma lágrima, deixa a lágrima sair. Não tem mal nenhum. Pior é se nós estivermos a conter-nos preocupados em não chorar. Isso era bem pior. Há uma coisa que também que eu gostava de colocar uma questão, de perceber qual é a tua abordagem em relação a isto. Nós aqui em Portugal, uma das coisas que eu noto bastante é que a grande maioria das pessoas que não têm hábito de ir ao palco, e mesmo algumas que têm o hábito de fazer apresentações, têm uma grande dificuldade com a utilização de bengalas verbais e não verbais. Ou seja, dizem muitas vezes dizem muitas vezes ok, portanto, por assim dizer, verdadeiramente e assim sucessivamente. E portanto, a palavra, aliás, essa já disse. E isso, na minha opinião,
é algo que distrai da mensagem, principalmente se alguém disser isso muitas vezes. E depois há outra questão que é a movimentação em palco. No TEDx, tal como no TED, nós dizemos às pessoas para estarem quietas, porque por uma questão de gravação, mas não só, porque nós não queremos que as pessoas estejam ali a fazer um show. Não é um show. Sim. O que as pessoas estão ali a fazer é transmitir de forma mais analítica e ao mesmo tempo do mais emocionante possível a sua ideia. E isso não significa que as pessoas tenham que andar a correr de um lado para o outro, no palco, porque depois até é difícil focar, é difícil pôr os holofotes focados na pessoa e se confunde, não é? E confunde o público, não consegue focar, olhar para um lado, olhar para o outro. Então, eu gostava de perceber, isso também é uma preocupação tua para o TEDx Laçador? Ou tu já reparas que diz assim por ti próprio, não, eu não estou preocupada com isso? Ou ainda, será que os oradores que tu tens, que te chegam, eles já não fazem esse tipo de coisas, desses pecados em palco? Qual é a tua experiência? Eu acho que muita gente faz. Uhum. E eu me preocupo. O que eu faço? Né? Eu já, na primeira leitura que eu faço do texto junto, eu já digo, presta atenção que tu tá falando muito, né? Muito... E cada vez que tu faz isso, ou que tu dá uma pausa muito prolongada, eu perco o fio da meada, né? Tal e qual. Tem que fazer. Então, o que eu recomendo sempre para eles, né? Olha, tá aqui teu texto, o texto tá pronto, legal. Grava e fica te escutando. E fica prestando atenção. E isso funciona. Muita gente falava 20 mil nés e isso e aquilo. Quando começa a se escutar repetidamente, começa a prestar atenção quando vai falar, para não dizer aquilo. É mesmo. E aí, sabe? É irónico que até toque mais vista sempre do Sir Ken Robinson tem imensos gens. E mesmo assim ele consegue passar a sua mensagem. Lá está, porque ele consegue ultrapassar tudo aquilo com o seu humor, com epifanias interessantes e com factos que deixam... É impossível uma pessoa ficar na mesma. Mas acaba por fazer... Mesmo o número de ans que faz também não é assim muito elevado. Mas aquilo que eu noto muitas vezes é que esses ans são travões, literalmente. São barreiras à comunicação entre aquilo que as pessoas querem de facto dizer e o público. E aquilo que eu vejo muitas vezes como eu próprio, mas eu também sou uma pessoa, eu sou um bocadinho esquisito, sou um bocadinho fácil nessas coisas. Então eu estou a ouvir alguém, eu já estou a notar se a pessoa está a fazer, estou a analisar se a pessoa está a fazer essas coisas ou não. E a mim o que me acontece, e eu sei que acontece a imensas pessoas, é que quando começam a fazer estas coisas nós começamos a contar. Começamos a dizer, olha, mais um ano, vamos começar a contar, e temos ali pauzinhos, como se estivéssemos na prisão. Mas eu me incomodo. Não é? Fazes o mesmo. Eu não conto, mas vai me incomodando aqui. Mas vai incomodando. Mas até é bom dizermos. Eu não estou conseguindo prestar atenção no que tu está falando. Até é bom dizer, porque assim o orador sente-se na obrigação de reduzir. Finalmente percebe, o quê? Eu disse 40, eu disse 60. E nós, sim, disseste. Os que nós contamos, provavelmente disseste mais ainda. E as pessoas ficam assustadas. E quando ficam assustadas, aí pelo menos começam a entrar numa forma de mudança, começam a perceber, a dizer a si próprias, eu não posso continuar assim. Eu não vou ser uma melhor pessoa em palco, a minha ideia não consegue ser passada para o público se eu continuar a fazer estas coisas. E, portanto, nós não dizemos o que é que as pessoas têm que fazer, nós dizemos o que é que eles têm que deixar de fazer. Ou seja, nós não dizemos, agora fala do coração, mete a mão no coração, braço no ar. Não fazemos nada disso. O que nós dizemos vamos acabar com os maus hábitos. E quando acabamos com os maus hábitos, nós deixamos que a mensagem passe. E até agora tem funcionado bem, pelo menos, para as pessoas que estão mais conscientes sobre isso. Agora, diz-me uma coisa. Tu estiveste no TED Active em 2012, que nós estivemos lá, foi lá que nós nos conhecemos. Sim. Foi lá que fizemos imensos amigos em comum. Ainda hoje, continuam a ser a nossa tribo, não é? Continuamos a estar ligados. Todos os dias trocamos mensagens do WhatsApp com pessoas que já não vemos há anos fisicamente, mas que continuam a fazer parte da nossa família de coração, não é? E é uma coisa que eu gostava de perceber da tua parte, que é,
porque eu sei qual é a resposta a isto, parcialmente, mas juro que quero perceber tudo o resto, que é o quão é que ter ido a um evento como o TED Active, no fundo é um evento TED, mas realizado em paralelo com o TED, em que nós estamos a ver uma transmissão simultânea de todas as talks em direto, mas não ao vivo, embora algumas talks acabaram por ser ao vivo. O que é que isso mudou a tua vida? Já a nível do TEDx lançador, a nível pessoal, para ti? Não, para mim mudou toda a minha vida, o TED. Porque quando eu conheci, pedi a primeira licença e fui conhecendo pessoas do mundo inteiro e ajudando essas pessoas, e essas pessoas me ajudando, e ter ido para lá, ter visto tudo aquilo, ter visto que as pessoas tinham mais de um projeto, né? Que eu nunca gostei de ser focada numa coisa só, e as pessoas cobram isso da gente, que a gente seja, que a gente tenha foco, que a gente seja, né, o que elas querem. E lá eu vi aquele monte de gente fazendo coisas incríveis, né? Aquelas atividades todas, tá com o pessoal da IDO do lado, aquilo todo mexeu muito comigo, assim, né? E aí quando eu voltei, e aí fui para a gente logo depois foi para o Summit lá no Catar, tu foi, né, também? Eu não fui, tu foste, eu não fui. Ainda hoje me culpo por não ter ido. Logo depois, aquilo foi uma coisa sensacional também, quer dizer, uma semana, 700 pessoas no mundo inteiro, né, juntas o dia todo, conversando sobre as mais variadas coisas. Tu tá ali né, com Chris Anderson do teu lado. Conheceste o Hans Rosling? Conheceste o... Sim. Então, assim, eu não cabia mais em mim, sabe? E na época eu tinha uma agência de propaganda, e aí aquilo para mim ficou pequeno, né? A minha atenção era toda voltada para o TEDx. Eu tenho clientes que são meus amigos até hoje que falam que na época eles continuaram a me pagar, mesmo eu não entregando mais o que eu entregava sempre. Porque eles estavam vendo o tamanho da minha felicidade com o novo mundo que eu tinha descoberto. Isso é lindo, é lindíssimo isso. E aí foi ali 2012, em 2013, quando acabou e tem isso também, eu já conhecia muita gente, eu já tinha uma rede muito boa de pessoas quando eu tinha agência, né? E eu conversava muito, eu fazia amigos no Twitter, me dava com gente que é muito importante e que as pessoas têm medo de falar. Né? Eu me lembro que eu conheci algumas pessoas, aliás, aqui do Brasil, porque eu conversei com o Tom Peters uma vez no Twitter. Porque eu discordei dele. E, sabe? E aí as pessoas, a guria né, que discordou do Tom Peters. Depois eu convidei ele para falar no TEDx Dançador, inclusive. Que maravilha. E ele foi? Não. É difícil, estas pessoas são sempre difíceis. Nós acabamos por estes eventos, andamos à procura de pessoas que podiam ser interessantes para vir ao nosso evento, mas depois muitos também estão a receber esse tipo de pedidos de outros eventos e então acaba por ser difícil essa concorrência, não é? Aí, quando chegou o evento de 2013, no final, um dos nossos patrocinadores veio me perguntar, né, como é que as pessoas sabem falar. Então, de forma, porque eu treino todo mundo, né? Se eu não treino, passa por mim, né? Indiretamente sou eu que estou treinando também. Mas às vezes eu não consigo fazer de todo mundo, então tem outras pessoas que me ajudam, mas eu tenho que passar por mim. E aí foi quando eu decidi fechar a agência, então, e começar a trabalhar com isso, né? E aí fui atrás de curso também, e ler,
estudar e começar a usar também tudo que eu tinha da área de comunicação, né? Tal e qual, tal e qual. Então, Isso mesmo. mas aí que, sabe, para mim daí mudou tudo, né? E é uma coisa, como eu digo, a rede para mim está sempre se expandindo, porque no momento que eu convido 22 palestrantes por ano, isso falando só de TEDx, né? Não estou falando de empresa. São 22 pessoas novas, que a maioria, de um jeito ou de outro, a gente acaba falando, eu acabo seguindo e tudo mais. Essas pessoas acabam, através delas, eu acabo conhecendo outras 3, 4, 5, que depois são convidadas para um outro ano, sabe? Então, é gente que eu vou observando, que eu vou vendo e vou montando o meu banco, né? Então, isso tudo para mim também me trouxe uma amplitude de assuntos, de pontos de vista imensa, né? Porque tu tem gente falando sobre os mais variados assuntos. E E essa imagina. diversidade de pessoas é fantástica nas nossas vidas, não é? Então isso é muito incrível, né? Isso Mesmo. ninguém nos tira isso, né? Isso acaba por ser uma grande parte de nós. Essa rede já não é uma rede lá fora, é uma rede dentro de nós, dentro da nossa cabeça e do nosso coração, não é? E isso Sim. faz toda a diferença depois para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a nossa vida do próprio TEDx. Acabamos nós por nos confundirmos um bocado, misturar-nos no meio da rede, acabamos por ser fluidos e estarmos em todo lado. E até gostávamos de estar em muitos sítios ao mesmo tempo, muitas vezes, quando há oradores e pessoas relacionadas a nível profissional e não só, que gostavam que nós estivéssemos num sítio e noutro, e às vezes, agora não tanto na pandemia, obviamente, mudou bastante, mas antes, muitas vezes eu recebia 4, 5, 10 convites por semana para estar em vários sítios, acaba por ser difícil, mas é muito recompensador, é a nível afetivo também, é nós termos tantas pessoas que nos querem bem, não só a nível pessoal, mas às equipas em que nós estamos, não é? Porque nós nunca somos sozinhos, não é? E isso é muito forte para nós poder estar a viver num âmbito assim, num ambiente desse tipo. Não, tem coisas assim que vão mudando a gente, né? E também, sabe aquela toque, o experimento radical e empatia que está no TED, Sam Sim. Richards? O Sam eu conheci, lembra no começo que a Lara organizava junto com o Phil 48 horas de TEDx? Sim. Tinha várias atividades. Eu conheci eu entrei numa sala, uma daquelas vezes, e aí estava o Herbert, que é do TEDx PSTU, e aí o Herbert pergunta da onde tu é, de Porto Alegre. Ele tinha morado em Porto Alegre e tinha trabalhado com um amigo meu. Muito pequeno. E aí, daqui a pouco, entra o Sam, que o Sam tinha falado no evento dele, né? Aquela toca do evento dele. Sim. E eu não sabia quem era o Sam. Aquele cara entrou ali, nós ficamos conversando, eu fiquei contando que a gente tinha feito um TEDx na fazenda, que isso, que aquilo, que não sei o quê. Ele disse, um dia eu quero ir no teu TEDx. Tá, acabou o negócio. Eu fui perguntar para o Herbert, quem era aquela pessoa? Que vergonha, né? E aí convidei ele, em 2014 ele veio, quis ficar na minha casa. É uma pessoa maravilhosa. Aí veio, e no TEDx ele acabou conhecendo a Mari, que tem um projeto social no Morro do Alemão, lá no Rio, que foi palestrante. Ele ajuda a Mari até hoje. Ele comprou telas da Mari, a Mari pinta, comprou telas, ajudou, organizou vaquinha lá para ajudar ela. Isso é uma rede imensa, né? E daí o ano passado foram duas coisas, né? Daí que foi engraçado. Ele me disse um dia, tu assiste o TEDx no sábado, parará, porque eu vou falar de ti. E aí ele falou de mim,
de todo o meu esforço na toque dele, né? Porque ele fez um retrospecto do que tinha sido nesses 10 anos, o fato dele ter ido parar no TED, o que foi aquilo na vida dele, no projeto dele, né? Aí falou de mim, falou da Mari, e aí depois eu resolvi escrever sobre a escuta, de novo, porque estava todo mundo falando em empatia de novo no ano passado, e eu desde 2015 que estava com isso na cabeça, resolvi escrever. Mas antes de escrever, mandei para ele e para o Avi, que é o outro professor que pesquisava a escuta, né? Olha, eu tô com essa ideia aqui na cabeça, sabe? Então me digam se isso está certo ou não está certo, né? Antes de eu mandar isso para o blog da revista, né? E aí os dois adoraram, já abriram o e-mail para não sei quantas pessoas discutir aquilo que eu tinha escrito. E aí ele, mas olha só, minha esposa fez um e-book sobre conversas e escuta, né? Então tá aqui, ela tá pensando a mesma coisa que tu e tudo mais. Tarará. Isso é muito legal, né? É fantástico. Cara que está com, né? Tem milhões de views. Que como é que diz na bio dele, né? Um dos professores mais perigosos dos Estados Unidos. Eu acho muito bacana, sabe? O Ernesto Ciroli é outro que para mim. O Ernesto é incrível, adoro o Ernesto. Tá. Ele já convidei também. E quase veio. Eu utilizo a TED Talk que ele deu em Christchurch. Há um início, quando ele conta aquela história dos hipopótamos que saem do lago e que dão cabo da plantação de tomate. Eu utilizo isso como uma forma de mostrar às pessoas como é que se começa uma apresentação utilizando o humor, não deixando de ser sério. Porque ele nunca se ri durante aqueles 2 minutos e meio. Ele está sempre com uma certa olhar carregado e sempre preocupado com aquilo que vai falar. E depois, às tantas, fala de um livro, nem de propósito, do Ernesto, deste livro, Dead Aid, de Ambisa Moyo. Ele fala deste livro na talk dele e eu arranjei este livro recentemente. E aquilo marca mesmo. Ele é uma pessoa incrível. Olha, se conseguiste para aí, eu também... Diz-lhe depois que ele, depois de ir a Porto Alegre, tem que ir ao Porto. Olha, nós temos mesmo que terminar. Estamos quase a terminar porque já passámos 1h05, 1h08, meu Deus, 1h08 minutos. Olha, eu podia falar contigo, sei lá, horas, dias seguidos sobre isto. Há tanta coisa que eu gostaria de aprender contigo. E tenho certeza que quem nos está a seguir, de certeza que adorava também estar a fazer isto, mas nós temos que terminar. E eu gostava de te pedir, assim, rapidamente, uma mensagem final. Que mensagem é que tu gostarias de deixar ao nosso público daquilo que tu achas que é o mais importante na comunicação e neste nosso mundo do TED e do TEDx? É escutar mesmo. Escutativo. Praticar escutativo. E depois sempre, né, nas comunicações, ter clareza e objetividade. E simplicidade. Isso. Muito obrigado. Ana, foi um imenso prazer. Não, desculpa, se ia terminar alguma coisa, não queria cortar. Não, e cuidem-se todos, né? Tanto sim, vocês quanto a gente ainda, né? São tempos difíceis e temos todos que atravessar um deserto particularmente difícil. E o vosso no Brasil não está a ser claramente fácil. Portanto, olha, os meus votos de muita coragem e muito trabalho, que é o que é preciso neste momento. E amor, e muito amor. Obrigado, Ana, muito obrigado. Foi um prazer ter-te aqui connosco. É uma honra também ter-te aqui connosco depois destes anos em que nós já não falamos há tanto tempo, assim, de uma forma em direto, apesar das nossas imensas mensagens. E eu gostaria, então, vamos ter que terminar, é a hora de terminar. Recordava a todos de uma ou duas coisas só. Faz agora um ano, como eu vos tinha dito há pouco, lancei o livro Impacto como Comunicar em Público, onde muitas destas coisas que nós falamos aqui hoje e nos episódios anteriores deste videocast, da conversa sobre comunicação, estão ali no livro e vocês com isto vão aprender a estruturar as vossas ideias, a saber o que é que devem, o que é que não devem fazer em palco, como é que vocês vão ser persuasivos, como é que vocês vão conseguir atingir os vossos objetivos a comunicar num palco, seja ele elevado ou baixo ou ao nível, não interessa. O verdadeiro palco é quando vocês são o centro das atenções.
Na próxima semana voltamos aqui para o 9º episódio. O próximo vai ser no dia 25 de junho e vamos ter connosco uma pessoa muito especial para mim, que é a Soraya Ramos. A Soraya é jornalista da RTP. Conheci há alguns anos nos Toastmasters, em que ela fazia o wrap-up dos eventos dos Toastmasters com um humor mordaz incrível. Era impossível ficar quieto em relação àquilo. A Soraya vocês conhecem no programa das 6 às 9, conhecem atualmente desde há alguns meses dos programas da RTP, em que ela tem feito imensos exteriores, mas ela tem uma capacidade de comunicação absolutamente incrível e de simpatia ainda maior. E então eu quero convidar-vos a todos para estarem cá presentes em direto na próxima quinta-feira, dia 25 de junho, e que venham todos daí e que espero que venham a gostar desse próximo episódio. Muito obrigado a todos. Ana, mais uma vez, muito obrigado, do fundo do coração, e até breve. Até breve, obrigado a todos. Tchau.